No dia 24 de fevereiro de 22, os tanques russos atravessaram a fronteira com a Ucrânia. Atacaram a norte, a partir da Bielorrússia, a sul, a partir da Crimeia, e a leste, em direção à capital, Kiev. Apenas um mês antes, a Alemanha tinha se mostrado relutante em enviar armas para a Ucrânia, não querendo inflamar as relações já tensas com a Rússia. Os alemães ofereceram aos ucranianos de forma infame apenas 5.000 capacetes em resposta ao seu pedido de ajuda, numa altura em que as tropas russas se acumulavam na fronteira. Mas apenas 2 dias após a invasão de 24 de fevereiro, o chanceler alemão Olaf Scholz fez um anúncio surpreendente. Comprometeu-se o governo alemão a aumentar as despesas militares em 2022 em 100 mil milhões de euros, e comprometeu-se a enviar à Ucrânia 1.000 armas antitanque e 500 mísseis terra-ar. Esta medida não se limitou a avisar Vladimir Putin de que a Alemanha estaria ao lado dos ucranianos. Também assinalou uma mudança radical na política alemã que se mantinha há décadas. Como observou o sítio noticioso France 24, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Alemanha está a quebrar tabus políticos para entrar numa nova era que poderá remodelar o seu papel na cena mundial. E foi exatamente isso que esta mudança fez, alterou radicalmente a política alemã do pós-guerra. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não permite que os seus fabricantes de armas exportem para zonas de guerra, nem sequer permitiu que terceiros as comprassem para utilização nessas zonas. E esta política foi uma reação ao passado negro da Alemanha nazi. Mas agora tudo mudou. Esta reviravolta política foi nada menos do que espantosa. Mas há mais na história. Não é apenas o facto de a Alemanha estar a adotar uma abordagem mais musculada à sua defesa e à defesa dos seus vizinhos. Há algo mais acontecendo nos bastidores. O que é que isso significa para a profecia bíblica? E onde é que isso nos levará no fim dos tempos? Bem-vindo ao Mundo de Amanhã, onde o ajudamos a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Quando a Alemanha inverteu a sua política pacifista e se comprometeu a apoiar a Ucrânia, muitos ficaram chocados. Então, por que é que a Alemanha, após todas aquelas décadas, mudou drasticamente de direção? A resposta está na compreensão da origem da moderna nação alemã. E isso nos leva à nossa primeira chave para entender por que a Alemanha é importante na profecia do fim dos tempos. Número 1. A Alemanha vem da antiga Assíria. Os telespectadores de longa data do Mundo de Amanhã entendem que as nações de hoje não apareceram do nada. Alguns países, como o Egito, a Itália e a Grécia, têm os mesmos nomes que os seus homólogos antigos. Por outro lado, os nomes de outros países mudaram. É o caso da Alemanha. Não vais encontrar o nome Alemanha na tua Bíblia, mas evidências bíblicas e históricas mostram que a Alemanha moderna surgiu da antiga Assíria. Como é que sabemos? No primeiro segmento, vamos ver algumas das evidências. O antigo Império da Assíria era uma poderosa e vasta potência mundial que atingiu o seu apogeu no século 8 a.C. Mas, por volta de 612 a.C., entrou em colapso e sua capital, Nínive, foi invadida. Considere este comentário de James Breasted no livro The Conquest of Civilization. A queda de Nínive foi para sempre. E quando, 2 séculos mais tarde, Xenofonte e os seus 10.000 gregos marcharam para lá, a nação assíria não passava de uma vaga tradição, e Nínive, a sua grande cidade, era um vasto monte de lixo, tal como é hoje. A maior parte dos assírios simplesmente desapareceu. Mas para onde é que eles foram? Quando olhamos para o registro histórico combinado com a Bíblia, encontramos provas de que os assírios se deslocaram para norte e oeste. Vamos examinar apenas alguns exemplos. Em primeiro lugar, considere a cidade de Trier, uma das cidades mais antigas da Alemanha. Segundo a lenda alemã, Trier foi fundada por um príncipe assírio chamado Trebeta, um descendente do bíblico Nimrod. Embora se trate apenas de uma lenda, esta persistiu pelo menos até ao século 11 d.C. A ser verdade, esta lenda estabelece o conhecimento e o acesso dos assírios ao continente europeu desde a antiguidade. Outro ponto a considerar. Ao longo da costa sul do Mar Negro, existe um promontório que, na antiguidade, se chamava Sinope.
Alguns historiadores dizem que esta antiga cidade marítima foi fundada pelos assírios. As primeiras fundações de Sinop são provavelmente assírias. A extrema antiguidade desta grande potência está constantemente a receber novas provas. Por que é que isso é importante? Porque se os assírios estavam presentes na região do Mar Negro antes da queda de Nínive, faria sentido que fugissem nessa direção quando o seu império entrou em colapso. E é exatamente aí que encontramos alguns assírios séculos depois da queda de Nínive. Diodoro da Sicília, um historiador que escreveu no século I a.C., observou que os assírios foram expulsos pelos citas exatamente para esta região, onde há muito estavam presentes. Foi por estes reis dos citas que muitos dos povos conquistados foram levados para outros locais e 2 deles tornaram-se grandes colônias. A primeira era composta por assírios e foi removida para a terra entre a Patagônia e o Ponto. Assim, foram exilados à força para zonas que não lhes eram familiares. Consideremos outra prova: os hititas. Os hititas eram um poderoso império localizado na Ásia Menor na antiguidade. Eles tinham muitos laços culturais e étnicos com os assírios e eram vizinhos próximos. Quando o Império Hitita caiu, por volta de 1200 a.C., os assírios entraram em ação para preencher o vazio. Ocuparam as cidades hititas e tornaram-se ainda mais misturados e ligados como povo. Mais uma vez, para onde iriam os assírios em fuga, quando Nínive caiu, se não para áreas onde já eram senhores estabelecidos? Este facto é importante porque, mais tarde, os historiadores descobrem que os hititas migraram para a Europa, levando consigo os seus nomes, a sua cultura e as suas tendências. Sem dúvida, muitos assírios também se misturaram com eles. Repare em algumas das semelhanças entre a antiga Assíria e o Império Hitita e a Alemanha moderna. A Cruz de Ferro era uma condecoração militar do rei Frederico Guilherme III e da Alemanha Imperial e Nazi. Também pode ser encontrada em gravuras penduradas no pescoço do rei assírio, Shamshi-Adad V, no século IX a.C. A águia de 2 cabeças hitita e o deus assírio Esher, representados num disco solar alado, têm fortes semelhanças com a águia de 2 cabeças do Sacro Império Romano Germânico e com a águia e o disco da suástica da Alemanha nazi. O assiriologista britânico A.H. Sayce, da Universidade de Oxford, acredita que o símbolo da suástica terá tido origem nos hititas e se terá espalhado por outras culturas. Não se encontra o nome Alemanha na Bíblia. Mesmo assim, é possível identificar a origem desta poderosa e influente nação. É possível seguir os movimentos dos antigos assírios ao longo dos séculos, que migraram e se misturaram com outros povos, estabelecendo-se finalmente na Europa Central. Mas por que é que isso é importante? Por que razão devemos preocupar-nos com estas histórias, mapas e artefactos antigos? Pode afetar os dias que se seguem mais do que imagina. E isso nos leva à nossa segunda chave para entender por que a Alemanha é importante na profecia do fim dos tempos. Número 2. A Alemanha vai dominar o mundo ocidental no fim dos tempos. 1/3 da Bíblia é profecia. E um dos princípios básicos da profecia é que grande parte dela é dupla. Por outras palavras, há um primeiro cumprimento e depois há um cumprimento futuro que ainda está para acontecer. Mas o que é que isto tem a ver com a Alemanha de hoje? Para responder a esta pergunta, vejamos o capítulo 10 de Isaías, versículos 1 a 3. Ai dos que decretam decretos injustos, dos que escrevem a desgraça que eles mesmos prescreveram, para roubarem a justiça ao necessitado e para tirarem o que é justo aos pobres do meu povo. Que fareis vós no dia do castigo, e na desolação que virá de longe? Aqui, no capítulo 10 de Isaías, Deus estava a dizer aos antigos israelitas que estava prestes a castigá-los por se terem afastado dele, e os próximos versículos explicam quem ele usaria para puni-los como uma ferramenta nas mãos de Deus. Reparem no capítulo 10 de Isaías, versículos 5 a 7. Ai da Assíria, a vara da minha ira, e o bordão em cuja mão está a minha indignação. Enviá-la-ei contra uma nação ímpia, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que tome o despojo, para que se apodere da presa, e para que os pise como a lama das ruas. Mas não é isso o que ele quer.
nem assim pensa o seu coração. Antes, está no seu coração destruir e exterminar não poucas nações. Repara nisto. Foi profetizado que Israel seria punido por seus pecados. A Assíria foi profetizada para ser usada por Deus para realizar isso. Não que os assírios pensassem que estavam a fazer a vontade de Deus. Os reis da Assíria estavam apenas a fazer o que os reis da Assíria faziam naturalmente: conquistar e derrubar cidades e nações para expandir seu território. E foi exatamente isso que aconteceu. A Assíria atacou o norte de Israel em 721 a.C., destruindo a sua capital Samaria e deportando os seus habitantes. Mas reparem que há mais um elemento nesta passagem. Em Isaías, capítulo 10 e versículo 12. Portanto, quando o Senhor tiver realizado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, dirá: castigarei o fruto do coração arrogante do rei da Síria e a glória dos seus olhares altivos. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, pois sou prudente. Porventura o machado há de gloriar-se contra aquele que o corta? Por outras palavras, Deus iria castigar a Assíria, depois de a ter usado para corrigir Israel pela arrogância e vontade própria do rei da Assíria. Que visão profunda da geopolítica nos bastidores. Podemos ver os efeitos exteriores das nações e dos exércitos que tentam superar uns aos outros no campo de batalha ou na arena diplomática. Mas Deus, o nosso Criador, é o sustentador de todo o globo. Embora possamos não o ver, ele está lá. E até trabalha através de reis e líderes para cumprir a sua vontade. Mais uma vez, por que é que isto é importante? E o que é que isto tem a ver com a Alemanha de hoje? É que, como a profecia é dupla, esta cena vai repetir-se. A antiga Israel compreende as nações de língua inglesa do mundo ocidental e as do noroeste da Europa. Essas nações tornam-se mais decadentes a cada dia que passa. Chegará um dia em que elas serão julgadas, e Deus usará a mesma nação que usou para realizá-lo em 721 a.C., a Assíria. A Alemanha. É o que diz a vossa Bíblia. Uma repetição do regime nazi no século passado. Só que desta vez a Alemanha não será derrotada. Esse tempo horrível que está por vir é descrito na Bíblia como a Grande Tribulação. Mas como podemos realmente saber que isso vai acontecer? Considere várias profecias que se aplicam ao fim dos tempos. Observe Isaías 27, versículos 12 e 13. E acontecerá naquele dia que o Senhor debulhará desde a corrente do rio até ao ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia, a grande trombeta será tocada. Virão os que estão para perecer na terra da Assíria e os desterrados na terra do Egito, e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Como poderia ser mais claro? A grande trombeta é tocada. Os filhos de Israel estarão prestes a perecer na terra da Assíria e depois voltarão para adorar o Senhor em Jerusalém. Isso ainda não aconteceu. Ainda é futuro. Vá para Isaías capítulo 11 e versículo 16. Aqui está outra passagem que mostra o domínio assírio sobre Israel no fim dos tempos. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo que restar da Assíria, como foi para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Quando se olha para o contexto, isto refere-se claramente ao milênio e ao tempo que o antecede. E diz que Deus vai reunir o seu povo da Assíria. Em Jeremias 23, versículo 8, e Jeremias 31, versículo 8, refere-se aos cativos que serão trazidos de volta da terra do norte. Em Oséias 11, versículo 10, diz que os cativos voltarão tremendo do ocidente. Veja num mapa. O que é que fica a norte e a oeste do antigo Israel? Bem, a Europa, com a Alemanha no centro. Vimos que o desastre está a vir sobre as nações do Israel do fim dos tempos. Essa devastação virá pelas mãos de uma superpotência liderada pela Alemanha. A tentativa final de restaurar o Sacro Império Romano. Essa máquina militar também é chamada de besta, como é descrita no livro do Apocalipse. Observe o que João viu e descreveu em Apocalipse capítulo 13 e versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta.
Esta superpotência vindoura chocará e confundirá as nações com a sua proeza tecnológica e força militar. Ela subjugará os israelitas modernos, conquistará uma confederação árabe e até mesmo travará uma guerra total com os exércitos do Oriente pela supremacia de toda a terra. E, a propósito, alguns desconsideram a ideia de que os alemães modernos vieram da antiga Assíria, porque há populações no norte do Iraque, noroeste do Irão, sudeste da Turquia e Síria que se autodenominam assírios. Outros assírios étnicos vivem nos Estados Unidos. No total, estes assírios étnicos compreendem pouco mais de 5 milhões de pessoas vivas atualmente. Mas pensem nisto, depois de tudo o que vimos neste programa, será que uns poucos povos dispersos poderiam exercer poder suficiente no fim dos tempos para derrubar uma superpotência? É lógico que os Estados Unidos pudessem ser derrubados por alguns milhões de assírios étnicos dispersos sem uma nação central própria? De modo algum. As profecias da Bíblia mostram que, no fim dos tempos, haverá uma nação descendente da antiga Assíria que constituirá uma superpotência intacta e influente. E esse gigante saltará de repente para o cenário mundial e chocará as nações. Depois que esse poder da besta liderada pela Alemanha tomar o mundo de assalto, assim como nos tempos antigos, esse império assírio moderno também será punido. Assim como Nínive foi arrasada em 612 a.C., Deus julgará essa nação por sua agressão implacável e brutal e por sua tentativa de lutar contra o próprio Cristo. Observe o que encontramos em Apocalipse capítulo 17 e versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade por 1 hora, como reis com a besta. Estes são unânimes e darão o seu poder e autoridade à besta. Estes farão guerra ao Cordeiro, e o Cordeiro vencê-los-á, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados eleitos e fiéis. Esta é a chamada Batalha do Armagedom. É a tentativa da humanidade de frustrar Jesus Cristo quando ele voltar. Os exércitos do ressurgimento do Império Assírio não serão páreo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e esse império será derrotado. Mas o que acontece a seguir é a chave que eu quero deixar para vocês. Essa é a nossa terceira chave sobre a importância da Alemanha no fim dos tempos. Número 3. A Alemanha será uma nação líder na era milenar. A Alemanha e outras nações do mundo serão humilhadas por Jesus Cristo, que voltará em poder e glória. E então, após essa terrível batalha, uma nova era começará. Nosso Senhor e Salvador, como vimos anteriormente, reunirá os sobreviventes de Israel da terra da Assíria e de outros lugares para onde foram levados cativos. Ele também vai confortar, alimentar e curar os sobreviventes de todas as nações do mundo, aqueles que sofreram, mas sobreviveram durante a grande tribulação e o dia do Senhor. O momento é no início do milênio, quando Jesus Cristo está agora na terra depois de acabar com toda a rebelião. Observe em Isaías capítulo 19 e versículo 23. Naquele dia haverá uma estrada do Egito à Assíria, e os assírios entrarão no Egito e os egípcios na Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Poderá haver um tempo de paz depois da Terceira Guerra Mundial? Sim. Mas primeiro, os assírios modernos terão subjugado grande parte do mundo ocidental. Terão lutado com e vencido uma confederação árabe, e terão lutado contra exércitos asiáticos vindos do leste, levando toda a terra à beira do Cosmocide. Mas sim, depois disso haverá paz. Não só isso, mas vejam quem estará a apanhar os pedaços. O povo alemão, aqueles que sobreviveram a essa grande calamidade, desempenharão um papel ativo na reconstrução de um mundo quebrado e derrotado. Estarão humildes, arrependidos e prontos para servir num novo mundo de paz e prosperidade. A profecia bíblica mostra que eles terão um papel importante e até mesmo de liderança nessa nova era. Começamos com Isaías capítulo 19 e versículo 24. Naquele dia Israel será um de 3, com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra, a quem o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria,
obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Perceberam? A Assíria, a Alemanha, é descrita como a obra das mãos de Deus. E eles trabalharão com outras nações que antes eram inimigos ferrenhos. Como vê, Deus não odeia a Alemanha. Pelo contrário, Deus ama o povo alemão, tal como ama todos os seus filhos feitos à sua imagem, e usará as tremendas forças, talentos e energia do povo alemão para ajudar a reconstruir o mundo, tijolo por tijolo. Então, por que é que a Alemanha é importante no fim dos tempos? Porque se conhecermos a identidade da nação alemã, podemos entender por que a Alemanha, ainda hoje, está começando a assumir um papel mais proativo e assertivo no mundo. Embora a Alemanha haja agora com boas intenções, onde é que isso vai dar? A profecia diz-nos que isso levará a que um tirano agressivo assuma o controle da Alemanha, trazendo guerra e destruição como o mundo nunca conheceu. Ao mesmo tempo, a profecia mostra que, depois disso, a nação alemã será usada por Deus para ajudar a reconstruir um mundo novo e pacífico sob a liderança de Jesus Cristo. Deus não quer que nenhum dos seus filhos feitos à sua imagem sofra, e Ele está à procura daqueles que se afastarão dos seus pecados e responderão ao seu apelo ao arrependimento. Que Deus nos ajude a todos, quem quer que sejamos e onde quer que vivamos, a prestar atenção ao aviso e a aproximarmos-nos do nosso Criador em verdade e sinceridade. Olá a todos, obrigado por terem assistido. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudar-vos a compreender este mundo através das páginas da vossa Bíblia. Por isso, se achou útil e quer aprender mais, não se esqueça de obter a sua cópia gratuita do nosso guia de estudo Alemanha em Profecia. Basta clicar no link na descrição ou encomendar online em twtv.org. E lembrem-se de gostar e subscrever o nosso canal para não perderem mais nenhum vídeo. Até a próxima!